Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as narrativas de ficção, tá? Tá certo? Então vamos lá. Textos narrativos ficcionais, né, dentro dos estudos literários, ele quer dizer o quê? A expressão ficção já nos dá uma ideia, certo? Então vamos ver aqui o que o autor nos traz sobre isso. A narrativa ela está presente em todos os lugares, em todas as sociedades. A narrativa começa com a própria história da humanidade. Não há em parte alguma povo algum sem narrativa. Todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas e frequentemente estas narrativas são apreciadas em comum por homens e culturas diferentes e mesmo opostas. A narrativa ridiculariza a boa e a má literatura, intencional, transhistórica, transcultural. A narrativa está aí, como a vida. Então, esse pequeno fragmento aqui, né, de Barthes, ele quer dizer o quê? Que a narrativa ela está presente em tudo, porque desde que surgiu a humanidade, temos a necessidade de contar histórias, de contar nosso dia a dia, de falar, de se expressar, de comunicar. E por meio disso já surgiu aí, né, a narrativa dentro da sua estrutura, né, ali de diálogo, de comunicação, tá certo? Então ela está presente no nosso dia a dia. Então, narrar é o quê? É expor, por meio da fala ou da escrita, um acontecimento ou uma sucessão de acontecimentos, mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, tá? Então, ele está dizendo aí que a narração é você expor alguma coisa, seja de forma falada, seja de forma escrita, tá certo? E ela pode ser real ou ela pode ser inventada, imaginada, tá? Assim nós temos a narrativa poética, a narrativa objetiva, que são dos acontecimentos ali reais, e a narrativa de ficção, que são os acontecimentos o quê? Imaginários, tá certo? Então, no caso da narrativa de ficção, eles utilizam aqui, nós vamos utilizar também o termo narração, tá? Como designativo da prosa de ficção. Então, quando você vê por aí narração, já está direcionando a essas narrativas de ficção, já imaginadas, inventadas, tá certo? Neste caso, a narração ela é uma invenção, uma criação humana. E, como tal, ela vai exigir o quê? Arte, técnica e imaginação, tá certo? Enfim, a narração ela consiste no relato de acontecimentos ou fatos que vão envolver um narrador que a conte, tá? São os elementos aí que faz parte da narração, tá certo? Então ela precisa ter um narrador que conte essa história, precisa ter também personagens, tá? Que vivenciem os fatos narrados, um espaço em que se ambiente ali a história, uma trama, que são os conflitos, né, que vão acontecendo ali dentro, a ação e o transcorrer do tempo em que essa ação vai se desenvolver, tá certo? Então vamos lá, nós temos aqui dentro dos estudos literários um exemplo bem prático sobre essa questão. Ele diz assim, a mentira artística. O filho chega tarde à casa e o pai corre severo para ele. O que houve? O filho expõe, né, ou seja, ele narra ali um conjunto de fatos, de acontecimentos que lhe servirão de desculpas, né, ali para aquele momento. O objetivo dessa narrativa é o convencimento do pai, de modo que o filho ele faz o quê? Ele procura os acontecimentos que motivaram o atraso. É uma narrativa objetiva, dentro da realidade, né? Ou então ele vai fazer o quê? Os inventar, ele vai inventar ali aqueles motivos, vai partir para a narrativa ficcional, imaginária. Daí, não é sem razão dizer-se que o primeiro filho mentiroso descobriu a arte da narrativa, que agrada mais e convence mais, porque vai além dos fatos, além da realidade. Tá? Daí vem, a mentira artística chama-se ficção. Então, a partir desse exemplo que o autor nos dá, ele está mostrando como que é construída essa narrativa de ficção. Teve um acontecimento, aí o filho ficou com medo da reação do pai e ele foi buscar ali, né, argumentos para convencer o pai que o atraso dele não foi de propósito. E aí ele pode inventar ou ele pode falar a realidade. Dentro da invenção que ele traz ali, da mentira que ele conta, nasceu aí então uma narrativa de ficção, tá certo? A narrativa de ficção ou narração, né?
ela é construída, elaborada de modo que para emocionar, para impressionar as pessoas, tá? Como se fosse ali real. Então esse é meio que o propósito dela. Tá? Quando você lê um romance, novela ou conto, por exemplo, sabe que aquela história ali ela foi inventada, não é? Só que ao decorrer da história, como ela está sendo contada, você entra dentro daquela história e você sente como se fosse real. Você até se chateia quando acontece alguma coisa, né, com o personagem principal. A gente quer vibrar ali quando o mocinho ele consegue, né, o seu objetivo. Então as histórias, por mais que elas sejam ficcionais, elas nos causam assim um sentimento, tá? Pode ser de suspense, pode ser de choro, de riso, tá bom? Então, é dentro da arte de ficção. E ela não é porque ela foi inventada que ela vai deixar de emocionar, de causar um sentimento em quem está lendo. Então, ela precisa ser bem elaborada, de modo que ela venha o quê? Emocionar, ela vem impressionar quem for ler aquela história, tá certo? Então, aqui, dentro da história, né, da narrativa de ficção, ela é o quê? Foi narrada de modo a ser vivida por quem? Por você. Então, as narrativas de ficção elas são feitas para quem vivenciar, para o leitor vivenciar, para que quando você esteja ali vendo, assistindo ou lendo, você também vivencie aquilo ali. Suas emoções não deixem de existir só porque aquilo é o quê? Uma invenção. Tá? Então, não pode. No momento que você constrói, vamos supor que você vai escrever uma narrativa de ficção. Essa narrativa ela tem que causar alguma emoção em quem está lendo, algum sentimento. Pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser alegria, tá certo? E aqui nós temos algumas imagens, né, que representam bem alguns elementos dessa narrativa de ficção. Não existem ou são histórias inventadas partindo de um ponto real, né? E quando você vê, você acredita naquilo, tá certo? Os contos de fadas, as fábulas, os desenhos animados, as narrativas fantásticas, em que tudo pode acontecer, também nos remetem a outra realidade, bem mais ampla da que vivemos. Nestes casos, os textos narrativos, eles apresentam que uma lógica interna que acabamos aceitando como verdade. É o que alguns teóricos chamam de suspensão voluntária da descrença. Para exemplificar essa suspensão, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, no momento que você está acompanhando ali, seja um conto de fada, uma fábula ou um desenho animado, você precisa ali sair, né, se suspender voluntariamente das suas descrenças. Para quê? Para que você consiga entrar dentro da história, para que você consiga entender aquela história. Então você sai aqui da sua realidade, né, da sua vida ali, e você parte para aquela história que está sendo contada ali. E você vai vivenciando junto com os personagens. Tá, vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Em A Metamorfose, o trecho Franz Kafka inicia a narrativa com o personagem Gregor Samsa transformado em um inseto, metáfora da condição humana em um mundo adverso desumano. Então, metamorfose, acredito que todos vocês sabem o que é, né? É quando algo de uma forma, ele se transforma em outra forma. Por exemplo, a lagarta, né? Ela passa por um processo de transformação que se chama metamorfose e se torna o quê? Uma borboleta. Então esse texto é basicamente isso. Aí ele pega ali esse inseto, né? Que vai passar por uma transformação. Vejam aí, tem até uma imagem aí para que vocês consigam compreender bem, tá? Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa viu-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso, ou seja, transformado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e ao erguer um pouco sua cabeça, viu seu ventre marrom, abaulado, divididos em saliências arqueadas. Ou seja, ele se viu ali transformado num inseto, deitado ali na cama. Vejam aí essa imagem representando bem isso, né? Então, esse é um exemplo de uma narrativa de ficção. Você saiu da sua realidade e partiu para aquela ali. Você conseguiu vivenciar, ver, né, não só através dessa imagem, mas na sua mente, aquela cena, aquele ambiente.
Já Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, dá voz a um defunto que narra logo no primeiro capítulo seu óbito. Um defunto, no texto, que está contando a sua forma ali, a forma como ele morreu, né? Está contando ali a sua história. Há algum tempo hesitei se deveria começar estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Então ele não quis ali começar contando a história dele pela parte do nascimento, né? Porque ele já tinha morrido, então ele preferiu iniciar contando a partir da sua morte. Tá? E foi contando ali a história dele, toda a vida dele ali a partir da morte dele. Né? É uma perspectiva bem diferente para as histórias, né? Nós aprendemos sempre que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. As histórias geralmente elas acompanham isso, mas você que está escrevendo, você que direciona por onde você quer começar, tá? A sua história. Então, para que o leitor consiga prosseguir na leitura dessas narrativas, né, é necessário o quê? Que ele suspenda temporariamente e voluntariamente a sua descrença, né, o que você acredita ali como realidade, e aceite o quê? Uma realidade diferente, transformada, tá? Porque ali, quando você vê aquela primeira história, o homem se transformou em um inseto horroroso ali, feio, né? E você precisa entender que dentro das histórias isso é possível, na realidade não, né? Mas ela representa, pode representar, trazer significados para a gente, tá? Assim também como um narrador começa a contar sua história, uma pessoa começa a falar da sua história a partir da sua morte. Não tem como, né? Morreu, acabou. Mas dentro das narrativas, tudo é possível, tá certo? Então, toda narrativa de ficção transmite o quê? Uma visão da vida. E é por essa razão que as narrativas de ficção ou ficção nos tocam tão de perto, porque ela, mesmo assim, mesmo sendo fantástica, né, diferente, elas trazem coisas das nossas vidas, tá bom? Então vamos aqui para o nosso exercitando do dia. Temos aqui um texto chamado A Partida. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade, e logo com obstinação quis novamente dormir. Inútil, o sono esgota-se. Com precaução acendi um fósforo, passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar mais nem uma hora naquela casa. Partir, sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras. Que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus? Então, a partida quer dizer que ele está querendo ir embora ali da casa dele, né? Daquela cadeia de disciplinas e amor. Então, nesse texto, o personagem narrador, na iminência da partida, ele descreve a sua hesitação em separar-se da avó. Esse sentimento contraditório foi classificadamente expresso no trecho, vamos ver? Nesse trecho, que deveria fugir ou falar com ela. Ora, algumas palavras. Aí veio a hesitação, tá certo? Então, gente, é só isso, tá? Não deixem de acessar a plataforma Eduque. Até mais.